versículo de número 2. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Eu quero vos recordar aqui de um texto que nós já trabalhamos em cima dele há mais ou menos um ano atrás. E me chamou muito a atenção. Tá bom? 10 minutinhos é o suficiente, mais que o suficiente para me deixar para você aquilo que o Senhor quer para o teu coração, tá bom? Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 2. Tem uns visitantes, levanta assim sua mão, vocês que estão visitando, que não pertencem à igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? E irmão Cláudio já estava com saudades e hoje resolveu vir nos visitar, chegou de surpresa ali. Amém? Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. E Moisés então disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou Deus do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu e disse: Eis-me aqui. Então Deus disse: Não venha para cá, tira primeiro o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. E aí Deus disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés então cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vamos repetir esse versículo 6? Eu falo, vocês repetem comigo, tá bom? E disse Deus: Eu sou Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha aqui para mim, rapidinho. O cenário do chamado de Moisés aqui é claro. Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, de Jetro. E aí ele cuidando das ovelhas, acontece uma coisa interessante. Uma sarça começa a pegar fogo, uma sarça começa a queimar. Mas antes da gente entender o porquê que Deus se manifestou na sarça, a gente precisa entender que a terra que Moisés estava cuidando das ovelhas era terras pertencentes ao Egito. Egito na Bíblia é terra de idolatria. Egito na Bíblia é terra de feitiçaria. Egito na Bíblia é terra de divisão de adoração. Porque era no Egito, e foi no Egito que se iniciou essa cultura de servir a muitos deuses. Foi no Egito que começou essa ideia de adorar imagens, de adorar escultura. Então o Egito tinha essas duas características. Quantas características? Quantas características? A primeira era a idolatria. O que é idolatria? É atribuir a algo ou a alguém uma admiração exagerada, a que se devia atribuir somente a Deus. Toda vez que você atribui a alguém ou a algo, a uma pessoa ou a um objeto, uma admiração exagerada, que vai causar a essa pessoa a independência de Deus, se caracteriza a idolatria. Feitiçaria. O Egito foi pioneiro na arte de feitiçaria, na arte do voodoo, na arte de lançar maldição. Então as terras do Egito eram vistas aos olhos de Deus, do Deus da Bíblia, como terra de idolatria e de feitiçaria. Aí vai ser por isso que o salmista vai dizer no Salmo 115, versículo 1, ele vai ter todo o cuidado, porque os salmistas, eles eram muito queridos pelo povo. Mas toda vez que o salmista olhava alguém tratando ele de uma forma exagerada, aí ele foi escreveu no Salmo 115, ele disse assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado toda a glória.
O Salmo 62, versículo 11 diz assim também: uma coisa disse Deus ao seu povo: toda honra e toda glória pertence a mim e a mais ninguém. Então a Bíblia é clara. A Bíblia, ela é aberta em dizer que a glória e o único alvo de objeto de adoração é apenas Deus. Deus, ele não aceita que a sua glória seja compartilhada com ninguém, porque toda vez que a glória de Deus, entre aspas, é compartilhada com alguma outra coisa, o ser humano sofre. O ser humano acaba que, por viver uma vida de tristeza, de angústia, de solidão, Satanás entra, causa destruição, imoralidade, e por esse motivo Deus é zeloso com a sua glória. Mas Rivaldo, tá certo que o Egito tem essas duas características, de idolatria e de feitiçaria, mas por que a sarça não queimava? A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu sobre uma sarça próxima onde Moisés cuidava das ovelhas. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ou seja, nós colocarmos fogo aqui, ele vai queimar e vai se consumir, vai virar cinza, mas a sarça não virava cinza. A sarça não virava cinza. Deus, ele poderia ter se revelado em uma espécie de árvore diferente. Deus poderia ter se revelado em uma espécie de planta diferente. Mas é interessante que Deus decide se revelar a Moisés queimando numa sarça. Por quê? Porque já disse aqui, a sarça é a única planta característica do Egito que não serve para fazer imagem de escultura. A sarça é a única planta característica daquela geografia que não servia para construção de ídolos e de imagens de deuses, porque a sarça era rígida. Aquela espécie de sarça era dura, não existia tecnologia, não existia espada, faca o suficiente para moldar aquilo e fazer com que aquele tipo de planta e de caule se configurasse na imagem de um Deus. Aí Deus disse: já que a sarça não é usada para construir imagem de deuses, eu vou me revelar nela. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim para ele: meu irmão, Deus só se revela em lugares que só tem lugar para Ele. E a mensagem de Deus para Moisés é uma só. Deus brada e fala: Moisés. Quando Moisés olha e vê um anjo ardendo em fogo na sarça, Moisés entende, porque Moisés conhecia muito a respeito da cultura dos patriarcas. Moisés entende que é Deus querendo falar com ele. E Moisés vai se aproximando da sarça. Aí Deus olha para Moisés e diz: olha, Moisés, não venha para cá, porque aqui é terra santa. Tira primeiro os teus sapatos, dependendo da tradução vai estar sapato, sandália, chinelo, alpargata, tá no mesmo. Tira primeiro os teus sapatos, depois venha para cá, porque aqui é terra santa. E como Moisés estava andando com os sapatos na areia do Egito, ele não podia entrar. A Bíblia diz que aonde pisar a planta do teu pé, o lugar é dado como herança. Se Moisés estava pisando no Egito e ainda estava com o coração no Egito, ele precisava, para chegar até Deus e aproximar-se de Deus, deixar aquilo que atribuía a ele ao Egito. Alguns estudiosos vão dizer que quando Moisés fugiu do Egito, para quem não sabe, Moisés matou uma pessoa, e a lei do Egito era muito dura, que matasse, morria. Então Moisés, para fugir do Egito e não morrer, levou consigo de presente o chinelo. Aonde Moisés ia, o chinelo do Egito ia com ele. Aonde Moisés caminhava, o chinelo do Egito estava com ele. E Deus disse: olha, para vir para perto de mim, tem que deixar para trás tudo aquilo que você trouxe do Egito. Tem que renunciar tudo aquilo que você trouxe do Egito. Aí Deus chama Moisés e diz um recado rápido e direto. Deus disse: Moisés, eu sou o Deus do teu pai,
Nós lemos aqui: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Por que Deus disse isso para Moisés? Antes de qualquer coisa, Deus disse isso. Versículo de número 6 que nós lemos, Deus disse: eu sou o Deus de teu pai. Se você ler Êxodo 6:20, você vai ver que Arão, pai de Moisés, provavelmente conhecia as histórias dos patriarcas. E Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Ou seja, eu conheço o teu passado. Eu sei que você matou uma pessoa no Egito. Porque a expressão Deus de teu pai ou Deus de tua mãe era usada no Antigo Testamento para dizer assim: eu sei muito bem quem você era antes de chegar aqui. Então Deus disse assim: olha Moisés, eu sei o que você aprontou lá atrás. Ainda que você tente esconder o teu passado, eu sou o Deus que conhece a tua história, o Deus do teu pai. Aí ele também vai dizer: eu sou o Deus de Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio dos teus. Por que Deus disse isso? Porque no meio do povo de Abraão, da família de Abraão, estava havendo muita idolatria. Deus disse: sai do meio deles e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia que era Deus, ouviu uma voz e foi. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque saiu do meio da sua parentela para um lugar sem saber aonde ia. E quando ele diz isso, o Deus de Abraão, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você vai precisar deixar muita coisa para trás para poder me seguir. Você vai precisar renunciar muita coisa para poder fazer aquilo que eu quero. Aí Moisés vai olhar para Deus e vai dizer: não posso. E Deus vai dizer para ele: eu serei contigo. Irmãos, todas as vezes que você deixa algo importante para trás para fazer a vontade de Deus, todas as vezes que você renuncia a alguma coisa para fazer a vontade de Deus, quando você pisa o pé, você não está pisando o pé sozinho, Deus está pisando contigo. Quando você coloca a mão, você não está colocando a mão sozinho, Deus está colocando a mão contigo. Então Deus disse: eu sou o Deus de Abraão. Moisés conhecia a história, já sabia o que Deus estava dizendo. Repita assim comigo: eu preciso deixar para trás algumas coisas para conseguir entrar na vontade de Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Esses dias não faz mais ou menos na época da eleição para presidente, outubro do ano passado, eu estava na casa de uma vereadora, estava conversando a respeito da Bíblia, e tinha uma irmã lá, e eu acho que eu já contei isso aqui. Tinha uma irmã que chegou para mim e falou assim: missionário Rivaldo, me tira uma dúvida. Eu digo: pode falar. Na época eu não era missionário ainda, eu chamava de Rivaldo. Eu disse: pode falar. Ela disse assim: não é porque eu estou preocupado. Eu digo: diga, irmã. É que uma mulher que mora perto da minha casa, toda vez que eu passo, e ela já falou para alguns vizinhos que ia pegar o meu nome, olha só que história, ia pegar o meu nome, ia colocar o meu nome no meio das feitiçarias lá da macumba. Não gosto de chamar de macumba, porque macumba é um instrumento. No meio da feitiçaria, ia colocar o meu nome para prejudicar a minha vida. Aí eu olhei para ela e falei assim: irmã, o problema é esse ou tem mais algum? Era crente ela, né? Ela disse: não, o problema é esse. Eu disse: minha irmã, vá dormir tranquila. Se ela pedir o seu CPF, a senhora deu o CPF para ela botar na boca do sapo. Se ela pedir uma roupa, a senhora deu o conjunto completo para ela botar lá na cova do cemitério. Aonde ela quiser botar o seu nome, pode botar. Só vai servir de propaganda. Por quê? Porque em toda a escritura, o Deus que repudia a feitiçaria é maior que a feitiçaria. Você não entendeu isso? O Deus que condena a feitiçaria e a idolatria, ele precisa ser maior. Para um juiz ter a sua ordem revogada,
precisa-se de um desembargador para revogar a ordem do juiz e o juiz para revogar o mandato do advogado. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo: ela pode botar o seu nome na boca do sapo, no cemitério, aonde ela quiser, porque tem uma palavra e uma promessa de Deus para quem é fiel e serve a Ele. Não levante a sua mão para o céu, me dá um pouquinho de som, Emerson, que eu quero profetizar sobre a tua vida. No livro de Números, capítulo de número 23, e no versículo de número 23, Deus vai dizer assim: porque contra o meu povo não há feitiçaria e nem encantamento, pois sou eu o Deus, aleluia, que guardo e que livro, e naquele dia eles dirão: grandes coisas o Senhor tem feito. Fica tranquilo. Repita-se comigo com voz de profeta: contra minha casa não há feitiçaria, não há encantamento, porque o meu Deus, o Deus de Abraão, é o guarda. E tem mais, a Bíblia diz que o nosso Deus não toscaneja, é o guarda fiel de Israel. Enquanto você dorme, Ele guarda. Enquanto você cochila, Ele protege. Enquanto você adora, Deus te dá o livramento. Quantos creem? Levanta essa mão para o céu. Então Deus é o Deus do teu pai, conhece o teu passado, mesmo assim te chamou para perto. É o Deus de Abraão, é aquele que te chama para fora, aquele que te chama, que te tira, que te faz renunciar. E a expressão Deus de Abraão é muito forte, porque Abraão foi muito conhecido na Bíblia. E só para garantir a você de que essa palavra é fiel, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus vai dizer assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não, mas Deus está falando com alguém aqui, não é possível. E buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez tenha alguém aqui preocupado, mas Deus me pediu para renunciar a isso, mas a minha família está vivendo uma destruição, a minha família está vivendo uma situação de dificuldade, parece até que o diabo está entrando lá e causando problemas. Ah, meu irmão, você não leu ainda, mas existe outra promessa. Isaías capítulo 43, versículo 13, Deus vai dizer assim: antes que houvesse o dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, trabalhando eu, fazendo eu, se levantando eu, quem é que vai impedir? Você tem que economizar dinheiro, você tem que economizar roupa, você só não pode economizar na hora de adorar. A sarça vai queimar, mas é ao teu favor. Operando Deus, quem sabe? Operando Deus, quem impedirá? Esse texto foi uma pergunta. É interessante que o próximo versículo não tem resposta. Deus pergunta, Deus pergunta a Isaías: operando eu, quem impedirá? Isaías não responde, muda de assunto, porque quando Deus decide operar, é por isso que você tem que ter paciência. Paciência com a luta. Você renunciou muita coisa pela presença de Deus, então tem paciência, porque quando Ele decidir operar, ninguém poderá impedir. Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Por que Deus de Isaac? Gênesis 21, Deus vai fazer uma promessa para Sara, esposa de Isaac, ainda velha, porque Sara já estava na terceira idade, idosa. Deus olha para ela e diz assim: vou te dar um filho, vou te dar uma criança, e essa criança será a criança da promessa, o filho da promessa. E aí Sara teve um filho de Isaac, ainda na sua velhice, para que se cumprisse aquilo que Deus havia prometido. Quando Deus disse assim: o Deus de teu pai, conheço teu passado, mas te chamei, te aceitei mesmo conhecendo teu passado. O Deus de Abraão, você precisa renunciar a muita coisa. E o Deus de Isaac, Rivaldo? O Deus de Isaac é o Deus que cumpre
aquilo que te prometeu. Presta atenção. Deus prometeu a Sara um filho. Na sua velhice, Sara idosa deu à luz a uma criança. O homem promete, o homem fala e não cumpre. Mas ele disse: eu sou o Deus de Isaac. Ou seja, eu sou o Deus que não fico devendo nada a ninguém. Era para você ter dado um brado de glória mais alto, porque muita coisa Deus te prometeu e não aconteceu. Mas Deus está dizendo: eu não devo nada, tudo que eu falar vai se cumprir. Mas Rivaldo, que garantia eu tenho de que aquilo que Deus me disse vai acontecer? Jeremias capítulo 1 versículo 12, Deus vai dizer assim: porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra para que tudo o que eu disser se cumpra. Irmãos, Deus é tão cuidadoso com aquilo que Ele fala. Deus é tão cuidadoso com aquilo que Ele fala, que quando Deus vai jurar, Ele procura no universo inteiro alguém. Às vezes assim: eu juro pelo meu filho, que eu estou dizendo, não é assim que a gente faz, né? Mas Deus, Ele não acha ninguém no universo, terra e céus, Ele não acha ninguém no universo digno dele jurar. Então Deus é tão grande que Ele jura por Ele mesmo. Que Tito capítulo 1 versículo 2 diz que Deus não pode mentir. Tito capítulo 1 versículo 2, porque Deus não pode mentir. Então se Deus não pode mentir, Ele jura por quem? Por Ele. Aí Jeremias 1,12 diz: porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra. Eu juro por mim que aquilo que eu disse vai acontecer. Outro dia eu falo sobre promessa. Então o Deus de Isaac é o Deus que promete tudo o que cumpre. E eu encerro com Deus de Jacó. Por que Deus de Jacó? Jacó no original significa aquele que agarra as oportunidades, aquele que não deixa passar a chance, aquele que pega a sua oportunidade. Então Jacó significa isso, aquele que agarra a oportunidade. Lembra de Bartimeu, o cego, o mendigo? Que ele pega a capa. Existem 5 tipos de capa na Bíblia: a capa do rei, a capa do capitão, a capa do profeta, a capa do mendigo. E tem outra capa, agora me fugiu a memória. Mas Bartimeu tinha a capa do mendigo, que era cheia de buraco, cheia de remendo, para dizer que quando alguém olhasse já viu o que era um mendigo de longe, por causa da capa da roupa que ele usava. Então Bartimeu começa a clamar dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava passando lá. Bartimeu disse: não vou perder, mas não vou perder essa oportunidade mesmo. É hoje que eu arranco dele o que eu preciso. Então Jacó, Deus de Jacó, é o Deus que abre oportunidades, o Deus que dá oportunidade. Quando Bartimeu vê Jesus passando, clama, vê uma oportunidade, clama a Jesus, Jesus vem até ele. Primeira coisa que Bartimeu faz é pegar a capa de mendigo e lançar aos pés de Jesus. Quando ele faz isso, ele está dizendo para Jesus: eu não quero mais, Senhor, ser lembrado pelo que eu era. Se o Senhor me chamou, se o Senhor ouviu o meu clamor e me deu uma oportunidade, não quero mais eu ser lembrado pelo que eu era. Pegou a capa de mendigo e jogou fora. Jesus põe a mão sobre os olhos dele e cura ele, porque ele também era cego. Bartimeu agora se transforma. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Esqueça o que passou, porque Deus tem coisas novas para a sua história. Deus tem coisas novas para a sua história. Deus está dizendo: para de sofrer com o teu passado. Você não pode jogar a vida apenas com cartas marcadas para sempre. Nesses dias, Deus está dizendo: eu estou fazendo coisa. O Deus da oportunidade vai abrir um leque, um escape para alguém que está aqui nessa noite. Levante a sua mão e eu vou lançar essa palavra, e você receba ela no coração, porque Deus não te quer para baixo. Deus não te quer entrar, Rivaldo. Foi uma atitude que alguém tomou e me deixou assim. Foi algo que eu passei
foi uma vergonha, foi alguma coisa, foi uma palavra que foi lançada. Ei, Deus não te quer para baixo. Moisés teve uma vida difícil, mas Deus transformou ele no libertador de Israel. Então essa noite é o Deus da oportunidade que te convida e te diz: olha, recebe essa palavra no coração, e eu estou te dando a oportunidade de viver uma nova história. Eu não quero para você uma história de coitado, uma história desgraçada, uma história para Deus está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, do teu pai e de Jacó. Recebe essa palavra e começa a viver o novo que eu tenho para você. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido agora a irmã Kate para louvarmos. Enquanto ela louva, vamos recolher dízimos e oferta para a casa do Senhor.